Tem muita gente perguntando aqui sobre o Wesley, com essa situação do Atalanta, né? Que vai render o Flamengo cento e poucos milhões, não é isso? 20 milhões de euros, né? Que é o valor. E é a proposta, é. Como é que tá essa situação do Wesley? Já tá batido o martelo? Tá na mão dele? O Flamengo ainda tá controlando a operação? Sim. O Flamengo sempre controla a operação. O Flamengo... o Wesley tem contrato com o Flamengo, que, aliás, foi recentemente renovado, né? O contrato do Wesley com o Flamengo, né? Há pouquinho tempo. Então, assim, o Flamengo controla totalmente a operação. É um jogador que, obviamente, interessa o Flamengo. A prova é que a gente renovou o contrato dele recentemente. Agora, é um negócio como outro qualquer, a gente precisa ver. Para que isso seja possível, a gente precisa analisar peças de reposição, quais seriam as opções de reposição, e pensar ainda nessa janela os movimentos que a gente teria que fazer para, vamos dizer assim, outras contratações. Então, assim, ele está dentro de um contexto Tem multa, da janela. Não, a multa é muito alta, muito esquece. acima, tá. Esquece, ele não pagaria uma multa dele para arrancar ele do Flamengo. A rigor, sim. Alguém poderia sempre pagar a multa e arrancar ele, pode. Mas não é isso que vai acontecer. E a gente controla totalmente a operação, a gente tem certeza disso. E vamos analisar, mas para poder, eventualmente, fazer esse movimento, a gente vai precisar pensar como vai ficar o plantel do Flamengo e como é que seria feito, vamos dizer assim, as demais contratações e reposições nessa janela. Eu ia te perguntar isso, porque desde o início, quando a gente começou a bater o papo aqui, pessoal, Landim, a janela fecha dia 2, hoje é dia 14, 16, 18 dias, né? 18 dias para fechar. E aí, temos uma... Vai ter post... Como é que o Braz faz? Enigmático do Marcos Braz essa semana aí? Não sei. Acho que não. Nessa semana... talvez. Até o dia 2, dessa semana que vem. Eu acho que nesta semana não, mas eu diria que na próxima, talvez. Mas vem da Rússia? Eu não sei. Isso eu não posso dizer, rapaz. Rapaz, toda vez que a gente fala qualquer coisa, o preço sobe, cara. Sobe. Mas então na última semana pode ser que tenha um post enigmático do Marcos Braz. Sempre pode. A gente está no mercado. Não, mas assim, falando sério, pro torcedor flamenguista que tá aqui angustiado, então ainda existe a possibilidade de, nessa reta final da janela de transferência, o Flamengo trazer reforços. Com certeza tem. Hoje tivemos uma longa reunião de manhã do Conselho de Futebol, onde estavam, vamos dizer, todo o Conselho de Futebol, os 5 integrantes e o diretor de futebol, Bruno Spindel, reunidos comigo. Passamos 2h30 discutindo diversos assuntos, entre eles exatamente a janela de transferência. Quer falar sua posição pra gente? Sua posição? Não dá pra falar nada aqui. Mas olha, você, torcedor flamenguista, fique feliz porque o trabalho está sendo feito e, obviamente, quando você está trazendo alguém, a operação não está só na sua mão, né? Precisa do clube. Como a situação do Claudinho, que o Flamengo chegou no número que o amigo lá russo pediu e eles subiram, não foi isso? Foi exatamente isso. Então, assim, eles não queriam vender, claramente não queriam vender, tinham acertado com o jogador, que se chegasse a um certo valor o liberariam. A gente foi conversando com ele, primeiro fechando com ele. E Ele queria. Pelo menos era isso que ele nos falou. Beleza. Ele nos falou. E que queria e que a gente precisaria chegar num certo valor, só que quando nós chegamos nesse valor, o valor subiu. Então isso é claramente uma forma de dizer que eles não iriam vender o jogador. Era mais fácil falar que não ia vender, né? Do que ficar essa novela. Mas às vezes os clubes podem ter usado isso como uma estratégia para não deixar o jogador chateado, achando que a gente não iria chegar no valor. Então, assim, desde que o cara chegue aqui, eu te vendo. Aí fica esperando, rezando para você não chegar lá, né? Então, aí se você não chegar, ele diz pro jogador, tá vendo? Eu queria atender o teu pedido, mas... Eles não chegaram eles com o valor. Chegaram lá. É a mesma situação do Paquetá, presidente? O Paquetá... Não, o Paquetá é um jogador que tem contrato lá com o West Ham e tal, assim, só para as pessoas entenderem, assim, a ordem de grandeza das coisas, porque às vezes a gente fala muito, assim, de jogadores e valores, né? Assim, o Paquetá era um jogador que estava para ser negociado para o Manchester City por quanto? 85 milhões de libras. Vamos lá, arredondar, sei lá, isso dá 17 milhões de libras por ano de amortização num contrato de 5 anos.
Isto seria mais em um ano. Vamos supor que eles quisessem nos emprestar pelo valor médio de amortização do passe dele por ano. O Flamengo teria que pagar para tê-lo durante um ano de empréstimo 17 milhões de libras. Que dá mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais? Libra 17. Então, assim, é isso. Então, assim, é mais dinheiro do que foi o jogador mais caro que o Flamengo comprou até hoje. Comprado. E com o qual firmou um contrato de 5 anos. Então, assim, é para as pessoas terem uma ideia da ordem de grandeza. Então, assim, um jogador como o Paquetá, a valorização que ele tem no mercado hoje, ele só viria numa condição especial na qual a gente fosse pegar ele por um empréstimo e com um valor assim, extremamente reduzido, se fosse do interesse do clube, do West Ham fazer isso, entendeu? Então, assim, por quê? Porque ele é um jogador cujo valor está fora de propósito para se encaixar nas possibilidades de pagamento do Flamengo. Ninguém aqui vai fazer loucura. É isso. Tem que ter, até porque para ter esse fôlego financeiro não dá para fazer maluquice, porque senão depois a conta chega, né? E quando a conta chega, para pagar é mais difícil. A gente tem visto aí inúmeros exemplos no futebol brasileiro e alguns que a gente tem visto acontecer que uma hora a conta vai chegar. Presidente Landim, quando o Neymar vai jogar no Flamengo? Pergunta do Bernardo, de 13 anos, que no caso é meu filho. Pois é. Bernardo, assim, deixa eu falar em grandes números para você. Assim como a gente conversou sobre o caso lá do Lucas Paquetá, vamos lá para você ter uma ideia. Vamos falar de salário. Assim, o salário do Neymar mensal, pelo que a gente ouve falar, pelo que a gente já leu, tudo isso, ele é em torno de 70 milhões de reais por mês. Então, Bernardo, só para você ter uma ideia, esse salário, ele é mais do que o dobro do que o Flamengo gasta com a folha dele, com todos os seus jogadores e a comissão técnica do Flamengo. Mês. Então, um salário do Neymar paga 2 meses de todo mundo no futebol do Flamengo. É mais do que 2 meses de todo mundo no futebol do Flamengo. Então, assim, Então, assim, o que você prefere, Bernardo? É ter o Neymar jogando sozinho ou ter o time do Flamengo? Então, assim, é simples assim, entendeu? Você que está em casa, Neymar sozinho com a camisa do Flamengo ou o time do Flamengo? É muita grana. Assim, o Neymar sozinho ou 2 times do Flamengo, né? Pois é, e comissão. Com comissão. Não, porque se for ele sozinho não tem nem preparador físico. Então, assim, o Neymar é uma estrela mundial, é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Sim. E com justíssima razão. Ele é um fenômeno, é um talento sensacional, é um jogador que qualquer time ficaria maravilhado de tê-lo jogando para ele, mas a gente tem que entender qual é o tamanho hoje, vamos dizer assim, da receita do Flamengo e o que cabe dentro do orçamento do Flamengo. Então ele só pode jogar no Flamengo quando ele chegar ao momento da carreira dele que ele fala, cara, vou me adequar às finanças, se ele quiser jogar no Flamengo, Isso. Aí ele vem. É isso. E é o que a gente espera, que ele queira vir. Você tem vontade de vê-lo no Flamengo? Claro que quero. Assim, a gente já conversou sobre isso, já brinquei com ele. Falei, quando é que você vem? Sempre que a gente se encontra... Ele? Ele fica brincando. Pois presida, vamos fazer isso aí e tal. Mas assim, ele é uma pessoa fantástica, é um rapaz maravilhoso. Eu conheci também em 2019, né? E infelizmente numa situação complicada, porque logo naquela fase preliminar que ele estava ali nos amistosos, e ele teve lá uma fratura e teve que ficar de fora ali daquele período. Mas ali, só aquele períodozinho que a gente ficou junto, assim, passei a admirar ele, não só, vamos dizer assim, como pessoa, mas, assim, o craque que ele é. Cara, assim, ele faz coisas, assim, as brincadeiras, assim, depois que acabava o treino, que eu via ele lá fazendo com a turma. A habilidade do cara é um negócio, assim, de extasiar. Cara. Ele tá com quantos anos, Joãozinho Neymar? 30? 32? Até 29, para a inauguração, dia 15 de novembro de 2029. Nós estamos em 24, mais 5 anos, acho que ele não vai querer estar jogando mais, não. Ele vai até 32? 37 ele já vai estar em Mangaratiba só curtindo. Vai ter que ser antes, Ney. Vai ter que ser antes. Mas não tem problema. Depois você fica na comissão, você faz o que você quiser. E para a seleção brasileira?